Olá, boa tarde. Está no ar o TVB Notícias desta quinta-feira com os destaques do Brasil e do mundo. Polícia identifica 2 suspeitos de furtarem a medalha de ouro de um iraniano. O professor foi premiado no Congresso Internacional de Matemáticos que aconteceu aqui no Brasil e teve o prêmio furtado minutos após a homenagem. Desespero em assalto. Pais e filhos na mira de criminosos. Bandidos se aproveitam da situação e cometem crimes na frente das crianças que depois sofrem com os traumas. Na educação, estão abertas as inscrições para o vestibular 2019 da Unicamp. E a polêmica das cadeirinhas. Motoristas de aplicativos têm sido multados por transportarem crianças sem o equipamento. Agora, os taxistas, por lei, não são obrigados a ter a cadeirinha no veículo. Hoje é dia da gente conferir as estreias que chegam nos cinemas da região e, claro, falar também de futebol. São Paulo entra em campo hoje pela Copa Sul-Americana e na Copa do Brasil. O Corinthians vence a Chapecoense com mais um gol de Romero e abre vantagem nas quartas de final. Esses são os destaques dessa edição. Tamo junto a partir de agora. Pânico no ar. Uma passageira gravou o acidente e os momentos de desespero dentro do avião que caiu após a decolagem. As caixas pretas da aeronave foram recuperadas. Que susto, hein, gente? Momentos de pânico, sem dúvida. Eu sigo com os assuntos internacionais porque as emissões de gases de efeito estufa bateram recorde no ano passado. Segundo o estudo feito por cerca de 60 pesquisadores do mundo todo, os últimos 4 anos foram os mais quentes já registrados até hoje. E as altas temperaturas em 2017 não estão associadas ao fenômeno El Niño, que pode gerar esse aquecimento. O derretimento no Ártico também ficou mais acelerado, assim como o aumento da temperatura dos oceanos. Os restos mortais de soldados americanos que lutaram na Guerra das Coreias na década de 1950 chegaram aos Estados Unidos e foram recebidos pelo vice-presidente Mike Pence. O processo de identificação por exame de DNA pode demorar anos até ser concluído. A Igreja Católica divulgou uma lista com 71 padres acusados de abuso sexual de crianças na Pensilvânia, nos Estados Unidos. Os crimes foram denunciados nos últimos 80 anos. As vítimas pedem uma legislação mais dura para punir os abusos. O parlamento francês aprovou um projeto de lei para punir a violência contra as mulheres, incluindo aí as cantadas na rua. Estatísticas da polícia mostram que os números de assédio e violência sexual em Paris aumentaram 30% só esse ano. E a polícia identificou 2 suspeitos de furtarem a medalha de ouro de um iraniano no Rio de Janeiro. Um absurdo, essa é a primeira vez que o evento acontece no Hemisfério Sul. Uma vergonha para nós brasileiros, sem dúvida. Esse professor, ele foi premiado no Congresso Internacional de Matemáticos e teve o prêmio furtado minutos depois da homenagem. Vamos mudar de assunto, falar agora de educação, porque estão abertas as inscrições para o vestibular 2019 da Unicamp. Esse é o primeiro ano com mudança nas formas de ingresso na universidade. Ainda na educação, o Supremo Tribunal Federal fixou as regras de idade para o ingresso das crianças nas escolas de todo o país. Os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram que as crianças precisam completar 6 anos até 31 de março para poderem iniciar no ensino fundamental. A mesma regra vale para as crianças de 4 anos para que possam entrar para o ensino infantil. Essas normas, criadas pelo Conselho Nacional de Educação, existiam desde 2010, mas estavam barradas por ordem judicial em alguns estados do país. Faltando 3 dias para os partidos definirem os candidatos para as próximas eleições, o PCdoB lançou o nome da deputada estadual gaúcha Manuela Dávila para concorrer à presidência da República. O PRB abriu mão de lançar o nome e oficializou o apoio ao pré-candidato Geraldo Alckmin do PSDB. E quase 150 milhões de eleitores vão poder votar nas eleições de outubro. A maioria do eleitorado é formada por mulheres e o número de jovens menores de 18 anos caiu em relação a 2014. Veja a seguir, o número de crianças que entram para o tráfico de drogas dobrou em 10 anos. O crime é uma alternativa econômica para muitos garotos. E ainda nessa edição, o desespero de pais que são vítimas de bandidos enquanto estão com os filhos pequenos. As cenas se repetem em todo o Brasil. Eu volto já, continue por aí.
Meio de 12, o TVB Notícias está de volta com um dado triste. O número de crianças que entram para o tráfico de drogas dobrou em 10 anos. O levantamento foi feito por organizações não governamentais e aponta ainda que o crime é uma alternativa econômica para muitos garotos. O laudo que investiga a causa da morte da bancária Lilian Calisto, que fez um procedimento estético no Rio de Janeiro, mostra que ela morreu de embolia pulmonar. A Lilian passou por uma aplicação de Metacril nos glúteos no apartamento do médico Denis Furtado, Dr. Bumbum, no mês passado. O laudo aponta ainda a falência múltipla dos órgãos. Para que os suspeitos continuem presos, a polícia vai pedir a prisão preventiva de Denis, da namorada dele e também da mãe do médico. A técnica de enfermagem, a Rosilane Ferreira da Silva, responde ao processo em liberdade. E olha, a polícia descobriu mais uma clínica de estética clandestina no Rio de Janeiro. Metacril e silicone industrial foram apreendidos, muitos com a data de validade vencida. A dona da clínica é uma enfermeira, ela foi presa e vai responder por exercício ilegal da medicina. Olha, se você é adepta aí das dietas mirabolantes que circulam nas redes sociais, cuidado. Um estudo britânico mostra que seguir essas dietas faz mal para a saúde e muitas mulheres estão com deficiência de nutrientes essenciais. Pois é, fica aí o nosso alerta. Eu volto a falar de região, vamos conferir agora um dos destaques do Balanço Geral dessa quinta-feira. Boa tarde para você, Jair do Prado. Até já, Jair, obrigada por hoje. Eu vou para o intervalo rápido e volto falando de futebol. Santos perde para o Cruzeiro na estreia do técnico Cuca e se complica na Copa do Brasil. E ainda nessa edição, desespero de pais que são vítimas de bandidos enquanto estão com os filhos pequenos. Os criminosos se aproveitam dessa situação. O TVB Notícias volta em instantes, continue por aí. 12h20, hora de falar de esporte aqui no TVB Notícias. Oferecimento Impacto Franquias, a rede que mais cresce no Brasil. Pensou pneus, pensou impacto. A gente começa destacando a Copa Sul-Americana. O Botafogo perdeu no Paraguai e demitiu o técnico Marcos Paquetá, que não chegou nem a completar um mês no cargo. Não tem jeito. A paciência com o treinador no futebol brasileiro é bem curta mesmo. Vem pra cá, Heitor Fredo, boa tarde pra você. Agora, essa passagem do Marcos Paquetá pelo Botafogo foi relâmpago em nem um mês. Boa tarde, Verônica. Boa tarde a você que acompanha o TVB Notícias. Não deu nem pro Paquetá conhecer os nomes dos jogadores direito, né? Acabou de chegar no Brasil. E o Botafogo já tem 2 técnicos aí na mira. Zé Ricardo, que treinou o Flamengo, o Vasco, que também vai fazer a trinca carioca. E o Jair Ventura, que poderia voltar depois de ter saído do Botafogo para dirigir o Santos, já pode voltar para casa. Também corre por fora aí o nome do Roger Machado, que saiu recentemente do Palmeiras, mas o Roger costuma esperar um começo de trabalho em janeiro. Acho que o Roger não aceitaria o Botafogo. A decisão do Botafogo foi um pouquinho precipitada ou não? Precipitado foi contratar o Paquetá, que não era o nome certo para esse momento. Agora vai ter que tentar um técnico mais experiente em futebol brasileiro. O Paquetá não é o nome ideal para o Botafogo. Não deu certo mesmo. Bom, ainda falando de Copa Sul-Americana, o São Paulo entra em campo hoje no Morumbi num confronto entre Brasil e Argentina. Tudo bem que não é um time tradicional da Argentina, mas rivalidade com os hermanos é sempre interessante, né? E o São Paulo tem uma dúvida, não sabe ainda se vai poder contar com o Rojas, que vem apresentando um desgaste muscular. Só que, por outro lado, tem um dos principais reforços na temporada já liberado para jogar a Sul-Americana. Vamos ver. Tá aí o Anderson sempre com uma boa oferta para você. Vamos falar agora do Guarani, que daqui a pouquinho viaja para Londrina, onde amanhã entra em campo pela Série B. E o técnico Beto Lousa já começa a sinalizar a montagem do time, que vai enfrentar um dos piores mandantes da competição. Agora, Heitor, qual seria aí a melhor opção para o meio-campo do Guarani? Olha, até pela característica que o Beto tá dando a entender no time, ele provavelmente vai escalar o Eric. Mas eu entraria com o Guilherme. O Denner, que vinha sendo titular, não estava rendendo. Às vezes ele parece meio desligado durante o jogo. E é impressionante. O treinamento do Denner, ele está o tempo todo ligado no treino. Mas no jogo ele parece que desliga a chavinha. E o Guilherme também tem um bom chute de fora da área, dá mais opções ofensivas. Mesmo jogando fora de casa, o Guarani tem que tomar a iniciativa do jogo e tem totais condições de vencer e terminar o primeiro turno com uma boa pontuação. Então, eu escalaria o time bem ofensivo para jogar como se estivesse no brinco de ouro. É isso aí, Hector. Agora, na Ponte Preta, um jogador anunciado essa semana já começa a trabalhar com o elenco. O Yuri, ele ainda não estará à disposição do técnico João Brigatti para o jogo de sábado contra o Avaí na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, mas vai sendo preparado aí para o futuro. E quem também está fora dessa partida é o camisa 10 da Macaca. Ixi.
Agora a Ponte Preta pode ter aí mais uma preocupação, porque no treinamento de ontem o Juan não participou da atividade. A princípio, o departamento médico diz que ele está liberado para o jogo. O Juan alegou que estava sentindo dores no joelho, o técnico João Brigatti então optou por preservar o atleta do treinamento. Sim. Hoje à tarde ele deve participar normalmente. Agora, se a situação agravar, aí pelo menos já tem o Ourinho, que está liberado pelo departamento médico. Pode ser uma opção para retornar à lateral esquerda, enquanto o Nicolas, que chegou recentemente, vai sendo preparado aí, quem sabe, para o segundo turno. Pois é, vamos aguardar. E daqui a pouco a gente traz os gols da Copa do Brasil, mas antes o Anderson tem mais um recadinho para você conferir. Em Porto Alegre, Grêmio e Flamengo empataram pela Copa do Brasil e o gol do time carioca saiu no último minuto. Já na Vila Belmiro, a estreia do técnico Cuca não foi como o torcedor santista esperava. E agora o time se complicou aí na Copa do Brasil. O Santos perdeu para o Cruzeiro por 1-0 em mais um jogo apagado do Gabigol. E olha que de novo o Santos criou várias oportunidades, perdeu muitos gols. Em alguns momentos, o Cuca, ele olhava para trás assim no banco de reservas, não via o que fazer. Não conseguiu reverter o resultado. Bateu um desespero nele, hein, Heitor? O Santos vai ter que ganhar do Cruzeiro no Mineirão para levar para os pênaltis. Vida difícil. Vamos ver. Vamos dar aí um tempinho para o Cuca antes de cobrar tanto, né, Heitor? Agora também pela Copa do Brasil, o Corinthians venceu a Chapecoense com mais um gol do artilheiro na arena. O torcedor corintiano já está chamando ele de Cristiano Romero, o atacante paraguaio, que agora faz a função de centroavante, abriu o placar no comecinho do jogo. Corinthians teve oportunidades para matar o confronto, enquanto a Chapecoense parece até ter se conformado com um placar apertado nessa derrota para tentar reverter no próximo dia 15, lá na Arena Condá, em Chapecó. E fechando os jogos de ida das quartas de final, hoje tem Palmeiras, mas o técnico Felipão ainda não vai comandar o time. A previsão é que o Luiz Felipe Scolari chegue de Portugal na sexta-feira, estreie no domingo contra o América Mineiro pelo Brasileirão, mas mesmo à distância o treinador já começa a deixar o time com a cara dele. Por exemplo, com o centroavante fixo, o Daverson vai ser titular hoje. O Paulo Turra, que é auxiliar técnico, dirige na beira do gramado nesse confronto contra o Bahia, lá em Salvador. E amanhã a gente traz o resultado desse jogo. Obrigada por hoje, Hector. Obrigado, até amanhã, gente. Tchau, tchau. Tchau, até amanhã. Veja a seguir a polêmica das cadeirinhas. Motoristas de aplicativos têm sido multados por transportarem crianças sem o equipamento. Agora, os taxistas, por lei, não são obrigados a ter a cadeirinha no veículo. E ainda o desespero de pais que são vítimas de bandidos enquanto estão com os filhos pequenos. As cenas se repetem em todo o Brasil. Eu volto já já, fique por aí. Agora, 12h39, uma polêmica envolve as cadeirinhas para crianças menores de 7 anos. Motoristas de aplicativos têm sido multados por não transportarem os pequenos sem o equipamento. Agora, os taxistas, por lei, não são obrigados a ter a cadeirinha no veículo. São 3 estreias chegando aqui nos cinemas da região, 2 são nacionais, vamos conferir. Pânico, medo e desespero. Uma mãe passou por momentos de terror durante um assalto. A filha pequena estava no banco de trás do carro que foi roubado. E essas cenas de pais e filhos na mira de criminosos, infelizmente, se repetem em todo o Brasil e levantam uma discussão sobre os traumas que ficam na vida das vítimas. TVB Notícias fica por aqui, mas a gente volta a se encontrar amanhã, ao meio-dia. Continue bem acompanhado com Jair Duprá no comando do Balanço Geral. Uma ótima tarde para você e até amanhã.